bem-vindo a mais um episódio do Chá com Jesus. O nosso devocional começa agora e você sempre é muito bem-vindo. Portanto, pegue o seu chá e a sua Bíblia e vamos começar o nosso devocional. Eleições. Procedimento pelo qual os membros de uma determinada comunidade elegem seus representantes para que exerçam o governo da mesma. O principal objetivo, portanto, é colher um povo à sua vontade, traduzindo-a em um governo admitido. Essa definição está no site do TRE, eu vou deixar aqui esse site linkado na descrição. No dia 6 de outubro de 2024, como cidadãos brasileiros, nós vamos estar nos dirigindo às urnas para votar nos cargos de vereador e prefeito, cargos municipais, onde nós vamos estar votando naqueles candidatos em que queremos que represente o nosso município. Mas, para uma boa eleição, é necessário ter bons eleitores. E eu gostaria de convocar você a não votar em candidato A ou B, mas que nesse ano você vote com consciência. Sara, isso não vai mudar, não adianta aqui no Brasil. É exatamente esse tipo de pensamento que não nos deixa avançar para outro estágio. E mesmo que não mude, a sua consciência vai estar sempre tranquila de que você fez a sua parte para que aquela eleição seja boa. E o que é fazer a sua parte? Em primeiro lugar, conheça os seus candidatos de maneira consciente. Busque saber quais são as propostas, analise e veja, sim, se dê ao trabalho de estudar sobre cada cargo, sobre cada proposta, sobre cada projeto de lei que ele quer, no caso do vereador, que ele quer colocar em prática caso eleito. Se for uma reeleição, procure saber, observar o que ele fez nesses últimos anos para que você vote com total consciência. E para complementar essa frase que eu falei, eu gostaria de lê-la aqui. Novamente, o site que eu tirei essas informações para o nosso Momento Consciente estarão linkados aqui na descrição do vídeo. Contudo, é necessário entender que, para além de um bom processo eleitoral, é preciso haver bons eleitores. Essa frase foi tirada do site Politize, onde conta a história do voto. E essa é um site muito bom porque conta a história do voto no Brasil, que nem sempre todos puderam votar, que nem sempre todos, o voto significava a democracia, que é, segundo a definição, a vontade da maioria das pessoas. E é um site maravilhoso para você refletir sobre a história do voto e ver como chegamos até aqui. Talvez agora não estejamos no cenário perfeito, que tudo dê certo nessa situação política. Mas com certeza eu convoco você que assiste esse canal, que assiste esse devocional, a refletir sobre você, a diferença que você está fazendo nessas eleições. Não importa a maioria, importa você, a sua consciência, o trabalho que você tem feito como cidadão, a qualidade desse trabalho. Usufrua desse direito que você tem de votar, que foi te concedido. Agradeça e nunca mais reclame. Eu vou ter que votar. Quando eu aprendi o que significa o voto, eu nunca mais falei isso. E eu estou muito feliz porque esse ano eu estou votando com total consciência de quem são os meus candidatos. E quando chegar ano que vem ou daqui a 2 anos, eu saberei perfeitamente o porquê eu votei, em quem eu votei. E isso é o que eu quero para o povo brasileiro. Infelizmente, talvez, a gente nunca chegue nesse patamar. A gente nunca chegue nesse lugar. Mas eu tenho certeza que eu cumpro meu papel toda vez que ele é chegado a mim. Eu cumpro com honestidade e muito empenho. E é isso que importa. Imagine como se você estivesse num local de trabalho em que ninguém é honesto e que ninguém faz um bom trabalho. Você seguiria a manada ou você faria diferente? Sendo cristão e cristã. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar. Vamos para o nosso momento de louvor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida.
meu ser. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, onde Pedro ele vai dizer assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Em primeiro lugar, gostaria de te pedir para ler aí na sua casa, pode desligar o vídeo, do versículo 11 ao versículo 17, ok? Complementa esse versículo com o contexto, com o pós-texto, para que você tenha uma maior reflexão da palavra de Deus, uma maior direção, um maior discernimento, ok? Então, vamos pensar sobre o versículo 12. Nessa parte, do 11 ao 17, que inclusive na minha Bíblia, né, que ela tem a versão revista corrigida, ao meio da revista corrigida, ela sempre tem uns títulos, né, separando até mesmo partes de um capítulo. E aqui nesse caso, ela está separando, né, do versículo 11 ao versículo 17, num título chamado assim: A Boa Conduta no Meio dos Pagãos, Submissão às Autoridades. Exatamente, esse título me chamou muita atenção. E ele vai direto no versículo 12, né? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Gente, nós precisamos ter um viver honesto. Nas eleições acontecem inúmeras corrupções, principalmente falando do Brasil. Mas a nossa obrigação, como cidadãos brasileiros, é votar de uma maneira honesta. Votar de uma maneira honesta é não vender o nosso voto. É não votar em candidatos que já fazem corrupção e coisas erradas antes mesmo de serem eleitos. Na sua campanha, burlam o sistema, fazem coisas erradas e que não condizem com o que foi dirigido para eles fazer. E como cidadãos, nós não podemos votar em candidatos assim, não podemos vender o nosso voto. Então existe uma honestidade muito maior do que apertar o botão de uma urna. E existe também um trabalho a ser feito por nós, como eu falei no momento conceito: estudar, analisar e pensar na melhor opção que condiz com os nossos princípios. E principalmente como cristãos, aí já entramos numa questão espiritual e de agradar a Deus. Antes eu estava falando apenas de uma moral, de uma ética, em que todo cidadão, sendo cristão ou não, precisaria fazer. Mas votar de uma maneira inconsciente, votar de uma maneira errada e desonesta, já fere a palavra de Deus. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Muitas pessoas nos rodeiam, e essas pessoas não são cristãs, são gentios. As pessoas que não aceitaram a Jesus ainda são os gentios. E elas estão observando tudo. Elas observam suas próprias vidas, os seus colegas que também não aceitaram a Jesus e a conduta deles, o que nós vemos também. Estamos no mundo, ouvimos as notícias. E de você? O que ela pode dizer? Outra coisa que a gente só observa aqui nesse versículo é que muitas coisas as pessoas no mundo não vão enxergar hoje. Principalmente com os escândalos, principalmente com tudo que está acontecendo, nossa conduta cristã, né, nossa personalidade cristã, ficando cada vez mais queimada no meio das pessoas por conta dos escândalos que Jesus disse que iria vir. E isso não é novidade para a gente, porque Jesus nos alertou. Mas o que eu gostaria de falar com vocês é exatamente deixar claro aqui o que Pedro disse para aqueles irmãos. Que na hora ali, porque ele diz assim: glorifiquem a Deus no dia da visitação. No dia da visitação é que muitas das nossas obras que nós fazemos agora vão ser vistas, vão ser glorificadas por aqueles que não andarem de acordo com a palavra de Deus. E aqui quebra exatamente o que eu falei no momento conceito, né? Aquele argumento de que a pessoa pode chegar e falar: mas não vai mudar nada. Exatamente, irmãos, a Bíblia fala em outra parte, né? Que nós precisamos glorificar a Deus em tudo que fazemos. E aqui somos convocados a fazer de maneira honesta. E não vamos ser ignorantes e não vamos ser teimosos em achar que votar é apenas apertar um botão. Votar é um dever e ao mesmo tempo um direito, aonde, como eu falei, você coloca ali, você tem a oportunidade de eleger, mesmo que não seja eleito no final das contas, né? Mas você teve a sua consciência. E quando você se debater com essa palavra de 1 Pedro, versículo 2, versículo 12, você vai ter a sua consciência tranquila de que a palavra de Deus foi cumprida, né? Nesse contexto, gente, talvez, separando esse versículo que foi exatamente o que eu precisava falar aqui, vocês não vão entender muito o porquê
eu estou colocando ele nesse contexto de eleição. Mas se você ler os versículos anteriores, os versículos posteriores, vocês verão que tem sim relação com esse momento que nós brasileiros estamos vivendo. Por isso, eu oro para que eu e você possamos, não só nessa eleição que vamos passar, mas aprendamos de uma vez por todas que é muito mais do que apertar uma urna, é votar com consciência, é votar com responsabilidade. Falando novamente a frase, para ter uma boa eleição, um bom processo eleitoral, eu preciso de bons eleitores. E que você esteja incluído nesses bons eleitores. Que vocês estejam, mesmo que todo mundo não esteja. É muito frustrante mesmo você ver pessoas jogando essa oportunidade fora. É triste, é frustrante, mas você, foca em você. A gente não faz as coisas para receber méritos aqui. A gente faz coisas para glorificar o nosso Deus e cumprir a palavra dele. Por isso não pense assim, ok? E tenha esse viver honesto, tenha essa atitude honesta neste dia que está chegando, 6 de outubro. Aqui você não vai ver nenhuma propaganda política. Eu vou deixar um shorts hoje, quando eu postar esse vídeo, mostrando como você tem um site que mostra as propostas do seu candidato, você pode ver os processos envolvidos, você pode ver o quanto ele recebeu para fazer a campanha dele, o quanto ele usou, tudo transparente. Então, eu vou deixar esse site para você estudar os seus candidatos e você ter noção, tá? Saber estudar, vá lá no Instagram, nas redes sociais do seu candidato a vereador, ver os projetos de lei, gente, conheça, se informe, analise, é muito importante, ok? Então, é isso. Vamos para o nosso momento de oração e tomar o nosso chá. Jesus, obrigada por esse momento, obrigada, meu Senhor, por mais um devocional, que o Senhor possa nos perdoar nossos erros, nos dar um coração cada vez mais parecido com o teu, um coração disposto a obedecer a tua palavra, um coração, Senhor Jesus, uma vida, uma alma que esteja disposta a viver na contramão, de uma maneira honesta no meio de tanta maldade, de tanta corrupção. Que o Senhor possa nos dar força, sabedoria para cada dia, em todas as nossas ações, nós possamos viver honestamente no meio dos gentios. Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em cada coisa que nós venhamos a fazer. Obrigada por tudo, Senhor. Mais uma vez te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos tomar o nosso chá. E como eu falei em outro episódio, o chá de terça-feira é o chá da quinta. Então, chá na terça-feira, para quem viu o último vídeo, foi de camomila. E hoje é o chá de camomila, ok? Então, eu gostaria de te agradecer pela tua presença aqui, por você ter chegado até aqui. E queria te pedir a sua inscrição, que você enviasse esse vídeo para as pessoas que você precisa, que você sabe que precisa ouvir, né, essa palavra, refletir sobre esse assunto. E eu gostaria muito de te encontrar aqui no próximo Chá com Jesus, ok? Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!